Oi! Eu vim para conversar com vocês sobre um meme bem famoso aqui nas redes sociais. Expectativa versus realidade. E esse também é um dos assuntos que eu vou abordar de forma sutil na minha música Pontos de Exclamação. E para começar, eu gostaria de compartilhar um pequeno trecho do texto que eu escrevi que inspirou essa música. E esse texto diz assim: o Deus que provê se revela imprevisível. É imprescindível. A resposta não chegou da maneira que eu imaginava, porque a sua realidade superou as minhas expectativas. Só então percebi que eu procurava a resposta da maneira errada, pois ela é preciosa. Não estava com porcos, nem em outdoors. Estava embalada para presente, envolto de pureza e simplicidade, esperando o momento e a maneira certa de ser entregue. Não dá para negar que a nossa vida ela é feita de decisões. Das decisões mais simples, como o que comer, o que vestir, até as decisões mais difíceis, como qual faculdade cursar, que profissão seguir, com quem se casar. E quando nós chegamos no final do ano, parece que essas decisões se intensificam, pois é um tempo de fechar ciclos e começar novos ciclos que vão mudar o rumo ou então dar continuidade ao propósito que você decidiu viver. E nessas decisões mais difíceis, nós temos medo de nos frustrar. Nós temos medo de gerar expectativas e essas expectativas não serem alcançadas. Por exemplo, final de 2019 para 2020. Quantos de nós não fizemos planos, não criamos expectativas? E de repente, logo no início de 2020, nós vemos todos os nossos planos sendo mudados e muitas de nossas expectativas sendo frustradas. Então, nessas decisões mais difíceis, nós tememos e, sendo cristão ou não, recorremos a Deus e perguntamos o que fazer, pois Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, nele dá para confiar a respeito daquilo que nós devemos fazer e a respeito daquilo ao qual nós devemos gerar expectativas. Só que quando nós fazemos essa pergunta a Deus, a gente já espera e já imagina uma resposta. E quando essa resposta não vem da maneira que a gente imagina, nós nos frustramos. Como eu falei aqui no início, Deus, Ele é um Deus que provê, mas Ele é também um Deus imprevisível. E é exatamente nesse assunto que eu quero entrar. Tem um meme muito famoso aqui nas redes sociais, onde nós colocamos uma foto super bonita e colocamos expectativa. E do lado nós colocamos uma foto meio não tão boa assim, meio zoada, e coloca a realidade. Eu já vi alguns memes em páginas de bolo, onde coloca um bolo super bonito, super bem feito e coloca expectativa, e do outro lado um bolo super mal feito e escrito realidade. Então, a partir disso, a gente já vê o quanto as pessoas estão frustradas em tanto gerar expectativas, mas viver uma realidade aquém daquilo que ela gerou em expectativas. Só que uma coisa que eu aprendi, e é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, é que quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, a nossa realidade, ela se torna melhor do que as nossas expectativas. Só que existe um porém. Para a expectativa ser superada, ela antes precisa ser frustrada. E para que vocês entendam melhor, eu trouxe um exemplo bem simples aqui. Aqui eu tenho dois dinos. Esse é o dino marrom, que eu vou chamar de realidade. E esse é o dino verde, que eu vou chamar de expectativa. Quando eu estava montando esse exemplo, a minha irmã viu e perguntou: você está preparando uma palavra para criança? E eu disse que não. Uma coisa que eu aprendi é que se eu estou querendo passar um princípio do reino e uma criança não consegue entender, significa que eu estou passando da maneira errada. Então eu vou dar um exemplo, mas eu acredito que todos vocês vão entender. E apesar de ser simples, é algo profundo. Aqui eu tenho a expectativa e aqui eu tenho a realidade. Eles estão em uma corrida, certo? Então eles estão correndo e daí a realidade ela passa na frente da expectativa e ganha a corrida. E deixa a expectativa lá atrás. A expectativa perdeu. O que acontece com o dino verde, que é a expectativa? Ele fica frustrado porque ele perdeu a corrida.
Mas em contrapartida, o Dino Marrom, que é a realidade, ele fica feliz, porque ele venceu essa corrida. Então, o que acontece muitas vezes na nossa vida? Nós geramos uma expectativa. Quando essa expectativa ela é frustrada, a gente se fecha para algo novo. A gente pensa, pronto, minha expectativa não foi alcançada, a realidade é horrível, porque a realidade está completamente diferente daquilo que eu imaginei, está completamente diferente daquilo que eu planejei. Mas quando, na verdade, a realidade ela superou a expectativa. Então, o que eu quero dizer para vocês é, no ano de 2020, que foi um ano muito atípico, eu tenho certeza que muitos de vocês criaram e fizeram planos e geraram expectativas e logo no início tiveram as suas expectativas frustradas. O que aconteceu com muita gente que queria abrir lojas e de repente tiveram que fechar e fecharam definitivamente. Então são pessoas que criaram planos, geraram expectativas, mas teve as suas expectativas e os seus planos frustrados. E quando isso acontece, muitas vezes nós nos fechamos nesse luto por causa dessa frustração e não nos abrimos para algo novo. Quando Deus está querendo mostrar, cara, a sua expectativa foi frustrada para você viver algo melhor. E a Bíblia diz isso em Isaías 55, versículo 9, que os caminhos deles são mais altos que o nosso, e que os pensamentos deles são mais altos que o nosso. E a Bíblia vai dizer também em Jeremias 29, que Deus é quem conhece os planos pra gente, são planos de bem e não de mal. Só que, como eu já disse, muitas vezes nós nos negamos e nós nos fechamos para viver o melhor de Deus. Porque, como a Bíblia diz, Deus tem planos mais altos que o nosso. Coisas que não passou na mente humana e não passou no coração humano. A Bíblia vai dizer isso também. Então, quando Deus ele nos apresenta os seus sonhos, quando Deus ele nos apresenta os seus planos, o que a gente faz? A gente fica tipo, isso é impossível, não dá para acontecer. Sabe, eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, provavelmente Deus já te fez sonhar com coisas que você olhou para si mesmo e pensou, eu não posso fazer, eu não sou capaz. E quantas vezes muitas pessoas, uma vez que sonharam os sonhos de Deus e olharam para si mesmo, viram que eram incapazes, desistiram de sonhar e foram realizar algo mais fácil. Justamente por esse medo de criar uma expectativa muito grande em algo e ser frustrada. Então essa pessoa preferiu fazer o simples para conseguir fazer e não ser frustrado e não ser decepcionado. Só que algo que eu quero dizer para você é que quando Deus ele revela os sonhos grandes, os planos grandes que Ele tem para você, esses sonhos não é sobre quem você é, não é sobre o seu tamanho, mas é para revelar o tamanho e a grandeza de Deus. Então os seus sonhos não revelam quem você é, mas revelam o tamanho de Deus na sua vida. Então, quando Deus ele te apresenta sonhos incríveis e sonhos grandes, Ele está querendo dizer, eu sei que você não consegue, mas eu quero realizar isso em você. Eu quero frustrar as suas expectativas para realizar algo ainda melhor, para realizar algo ainda maior. Então você pode se perguntar, já que a realidade de Deus para a minha vida é melhor do que as minhas expectativas, então eu não preciso gerar expectativas, porque assim eu não me frustro, mas vivo o melhor de Deus também. E esse é um ponto importante que eu também quero trazer para vocês. É muito importante que a gente crie e que a gente gere expectativas. Conversando com algumas pessoas sobre o que elas esperam para 2021, muitas pessoas falaram que preferem não criar expectativas, justamente para não serem frustrados. Só que o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se eu tenho a minha expectativa até aqui, para ela ser superada, basta que venha até aqui. Agora, se eu tenho as minhas expectativas até aqui, para elas serem superadas, elas precisam ser bem maiores. Então Deus, Ele nos instiga a gerar mais expectativas, a sonhar mais alto. Porque, cara, se você tiver expectativas até aqui, o que acontecer na sua vida até aqui, você vai achar bom e você vai se conformar com isso. Mas se você tem expectativas até aqui, você vai ficar, Deus, as minhas expectativas são aqui e o Senhor tem que superar. E sabe quantas vezes isso não já aconteceu comigo? E eu quero dar um exemplo de algumas reuniões e de alguns cultos que eu já fui.
eu sou uma pessoa que acredito que tudo que eu faço e para onde eu vou tem que ter um propósito. Então eu sempre gero muitas expectativas para aquilo que eu estou fazendo ou para onde eu estou indo. Então muitas vezes quando eu chegava em reuniões, quando eu chegava em cultos e eu via que nada estava acontecendo e eu via que não tinha propósito nenhum eu estar lá, eu começava a me incomodar, porque eu tinha gerado expectativas e nada estava acontecendo. E eu olhava para as pessoas ao meu redor e via que, tipo, para as pessoas estava tranquilo. Tipo, nossa, o culto estava top, a reunião estava top, estava muito bom. E eu ficava, não está. Eu coloquei expectativas muito lá em cima e elas ainda não foram supridas, elas ainda não foram alcançadas. Então, o que isso gerava em mim? Gerava inconformismo. Então, quantas vezes eu vendo que as minhas expectativas não estavam sendo alcançadas, eu me colocava inconformada. E, gente, de verdade, eu interrompia mesmo as reuniões, não estava nem aí. Interrompia mesmo e falava, cara, não é só isso que Deus tem para fazer aqui. Existe muito mais. Porque eu sei que foram geradas expectativas em mim mais altas que isso. E eu sei que o Deus que eu conheço é um Deus que supera elas. E a partir disso, a partir desse inconformismo, algo incrível acontecia e de fato as minhas expectativas eram frustradas para a realidade de Deus bem maior. Deus realmente trazia uma realidade bem maior. Então o que eu quero dizer é, se você não cria expectativas, você vai aceitar qualquer coisa. Mas se você gera expectativas, você se coloca em uma posição de inconformismo e de fome e sede, buscando e pedindo a Deus para que Ele faça algo a mais, para que Ele faça algo melhor e para que de fato a realidade de Deus para as nossas vidas venha e se torne real em nós. Porque muitas das vezes nós olhamos os planos de Deus para nós como algo inalcançável, sabe? Como algo impossível. E, gente, aquilo que Deus sonha para nós é a realidade. Porque, sim, Deus ele é um Deus que trabalha no impossível. Deus ele é um Deus que age com as impossibilidades. Porque, cara, se for algo que a gente pode fazer, é pequeno. Agora, quando é algo impossível, aí sim mostra o tamanho da coisa, como é algo grande. Só que para Deus o impossível não é impossível. Então Ele pode agir de maneira muito natural, realizando esse impossível e esse sobrenatural em nossas vidas. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês aquele ditado: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Para mim, esse ditado está completamente errado. E eu acredito que foi um ditado escrito por uma pessoa justamente com essa mentalidade, sabe? Com essa mentalidade de que é melhor não gerar expectativas para não ser frustrados e ficar com o básico. E isso foi se tornando popular e se tornando intrínseco às pessoas, sabe? Tipo, as pessoas deixam de se arriscar, deixam de gerar expectativas para ficar com algo comum. E nisso as pessoas acabam vivendo uma vida aquém daquela que Deus planejou para nós. Porque aquilo que Deus planejou para nós é bem mais alto e não penetrou em mente humana, não penetrou no coração humano. E isso é uma das coisas que eu falo na minha música, justamente para não estarmos vivendo uma vida aquém. Então eu quero trazer uma proposta diferente em cima desse ditado. Eu quero trazer uma perspectiva diferente em cima desse ditado. Se no ditado eles nos dão duas opções: ou tentar pegar dois passarinhos que estão voando, ou ficar com o passarinho que está na sua mão, mas a opção que Deus nos dá é: abra a mão do passarinho que está na sua mão, deixa ele voar, e ao invés de tentar pegar os dois, voe junto com os três. Mas como assim, Kemily? É impossível voar. Bom, o meu pai é um Deus de impossibilidades. Então com qual das opções você fica? Então é isso, gere sim expectativas e coloque todas elas em Deus. E esteja preparado para ter todas as suas expectativas frustradas, para que a realidade de Deus a supere de forma incrível. E se você foi edificado com essa mensagem e acha que outra pessoa pode ser edificada com ela, compartilhe com essa pessoa e convida ela a ouvir a música e assistir o clipe